e falou com Jesus: Jesus, nós seguimos as leis de Moisés. E na lei de Moisés diz que o marido, quando morre, a viúva tem que casar com o irmão. Vamos tentar entender isso primeiro. Primeiro vamos tentar entender quem é Moisés. Se toda a história do planeta, se tem dojo, como se fala, falange espiritual que comanda todo o planeta. Comanda obedecendo Deus como ordem primária, através de Jesus, através dos ministros, dos anjos, dos arcanjos e do povo do sexto plano. Então são 12. Outro, vocês estão estudando com André, que são aqueles que comandam a vida de cada um. A vida de Oxê, a vida dela, a vida deste. Essa é uma falange. A segunda é a que comanda a vida deste, se ele for chefe de alguma coisa. A sua vida, se você for chefe de alguma coisa. Então, um presidente tem um espírito que comanda, não um espírito, né? Uma falange que tem espíritos que vêm falar com ele para as coisas da vida dele, e tem um outro que vem falar com ele para as coisas do país, tá? Da intuição para formar o pensamento. Compreendeu, filho? Só do país? Isso ou qualquer coisa que ele represente uma comunidade, onde os atos dele para uma comunidade, seja qual for, até de clube da esquina. Então eu tenho uma falange tomando conta de mim? Os trabalhos daqui? Não, do trabalho da justiça. Não, os trabalhos seus não. Mas lá muda as coisas da comunidade. A sua chefe tem. Ela? E o doutor Luiz também. Não é um para tomar, é um que vem intui num determinado trabalho e vai embora. Vem outro intui no outro trabalho e vai embora. É assim, viu? Não é só um, não. Aí, e tem a terceira, são aqueles que tomam conta dos minérios. A quarta são as que tomam conta das águas. A quinta é quem toma conta do ar. A de sexta é quem toma conta das plantas. E a sétima é quem toma conta dos animais, que faz a indução para as coisas acontecerem. E a oitava é quem toma conta das coisas material. Já teve essa aula? Tá tendo. Agora? Só que você dormiu na última. E saiu ali, viu? Não aguentava ficar aqui, ficar aqui dormindo era pior, né? Passando vergonha. Então essas são as 8. Além dessa tem 2 que se tomam conta das coisas religiosas. São 2 falanges de espíritos que trabalham em todas as religiões. E tem 2 que são especial, que são aquelas que vêm para fazer as mudanças da etapa do planeta. Então, neste planeta, quando mudou de idade das cavernas para a sociedade, no Egito Antigo, foi nós, do chão poente, que veio. Aí nós não fez as coisas direitinho. Aí precisou que o trabalho fosse feito de novo. Aí se veio o pessoal de Orion. Isso. É Jesus. Não é Jesus. São aqueles que moram no planeta onde Jesus nasceu. Foi criado. Evoluiu, né? É a melhor palavra, né? Então eles estão aqui em homenagem a Jesus. E Moisés é um dos líderes deste grupo. Não é o líder maior. Não é o líder maior. O líder maior é Abraão.
mas Moisés é líder deste grupo. Então ele recebeu a incumbência de vir para pegar a população do mundo onde nós estava lá, onde nós estava errado, e transmitir as coisas melhor, fazer as coisas melhor. Compreenderam? Então, se todas essas falanges são responsáveis por transmissão de informação espiritual, no caso do Egito, que o Deus que vivo, porque o Deus na idade das cavernas era o Deus raio, o Deus vento, o Deus fogo. Nós criou o Deus vivo. Aí vem Moisés e diz: acaba com esse monte de Deus, só tem um. Vocês chamam unicidade dos deuses. É a maior mentira, porque o unicidade é unir tudo. Mas nós não uniu, eles não uniu todo, disseram: joga todos fora, só tem um. Então não é unicidade, é o Deus único. Aí, então é essa missão espiritual de Moisés, fazer o povo judeu acreditar no Deus único. Mas também se tem a obrigação de trazer coisas materiais. Nós trouxe a sociedade. Antes do Egito Antigo, não existia sociedade. Os homens andavam alagados. Era igual isso. Ele cortava uma caverna, entrava e ficava. Nós trouxe a sociedade, as pessoas se agrupar uma com a outra, as pessoas, uma chefia a outra, em troca de dinheirinho ou outra coisa. Nós trouxe essa vida social. Já Moisés também teve que mudar as coisas erradas que nós fez, o maior sobre o menor, que nós criou o erro, né? Isso quer dizer, o erro começou quando um tem que ser mais do que o outro. Porque se não tem que ter regra, não tem que ter norma, a sociedade tem que ser uma coisa organizada naturalmente. Isso, cada um fazer porque quer, e não porque é obrigado a fazer. Mas um disse: se eu obrigar ele a fazer, ele vai ter que me venerar. Eu vou ser o Deus dele. Compreendeu, filho? É isso o erro. Então foi criada a hierarquia por poder. É isso, para ter o comando, o poder. Compreendeu? E o comando é só de Deus. Então, Moisés teve que falar umas coisas que não é coisa de Deus, mas é coisa para a vida da matéria. E uma delas é o que está escrito neste... Se cai fora ele, não sou eu. É que está escrito nesse texto. Moisés obrigou a que o irmão do morto se casasse com a viúva. Por quê? Nós vamos entender agora. A mulher naquele tempo, filha, não era igual a vocês, que acorda de manhã, entra no seu carro, vai para o seu trabalho, tem o seu dinheiro. A mulher naquele tempo, se ficava com todos os trabalhos da casa só, ela não tinha dinheirinho, ela não podia nem ter coisas, ela não existia como ser humano. A mulher não podia ter propriedade. Então, naquele tempo, se acontecia assim: o pai, se tinha terra, quando tinha um filho, dava a terra para o filho, quando o filho crescesse, o filho ia embora cultivar a terra. Se o pai não tinha terra, mas era um profissional, ele ensinava o ofício ao filho e o filho ia fazer o trabalho dele. Mas a mulher dele não tinha direito a nada. A mulher
Fia, nem direito a lancha tinha. Compreendeu? Se Jesus não era marceneiro, aprendeu com José. Porque era a obrigação de José ensinar a Jesus o seu ofício. Não tinha escola para isso. Era cada pai que ensinava para o outro. Então, quando o homem morria, a mulher passava fome. Porque o filho tinha as dei, né? Que naquele tempo se tinha mais de uma. E não cuidava da. A Abraão teve filho com as escravas todas. Só não tinha com a sala. Não era assim? É assim a história. Então isso é coisa normal. Casar, ter 2, 3, 4 mulheres é coisa normal. Como nós já ensinou para vocês. Isso é certo. Se você acha que é certo, é certo. Porque não quebra a lei de Deus em momento nenhum. Porque todos sabem. Agora, não pode fazer e esconder. Porque aí está adulterando a verdade. Aí é errado. Frente à lei de Deus. É heresia negativa. Mas você ir para a cama com 10 mulheres, todas elas você vai com amor, não o amor que vocês pensam, mas o amor, a alegria, a igualdade e compaixão, não tem problema nenhum. Essa história de que um homem só pode ser de uma mulher só pode ser de um homem, isso é da cabeça de vocês. Isso é para poder dominar o outro. Compreendeu, filho? Então é isso que Jesus estava falando ali. O moço veio falar com ele isso. A lei de Moisés, que nós segue, ensina isso. E se o senhor fala que esses mortos, quando todos os maridos dela, quando morrer, com que ela vai ficar? Não é isso? Então a lei de Moisés está errada. Então nós primeiro teve que explicar que a lei de Moisés tem 2 coisas. As leis para Deus, para o Espírito, e a lei para a matéria. Isso de casar com a viúva é lei para a matéria, para a viúva não morrer de fome. Só isso. Compreendeu, filho? Então a lei de Moisés está certinha. Vamos então ver a resposta de Jesus para isso, né? Dá um pito para ele. Está muito longe. Isso aqui que eu espero. Senão... Jesus respondeu: como estão enganados? Vocês não conhecem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Isso. Agora vamos tentar entender. Se a Igreja Católica fala em ressurreição, ressuscitar, não é isso? E o Cateco fala em encarnação. As 2 coisas são a mesma? É porque, do jeito que a igreja fala, ressuscitar seria a matéria voltar a ter vida. Voltar no mesmo corpo. Não, isso não pode. Não é isso? Voltar no mesmo corpo. Não é assim? Mas a gente entendia como corpo de carne. E aonde está escrito que é corpo de carne? Não, quem falou um dia foi passando para frente. É voltar no mesmo corpo espiritual. E o que é encarnação? É viver na carne. É vir em diversas carnes. É papel? Não, um cheque chave. Vê aí. Não. Então, encarnação é vir em muitas carnes.
ressurreição é voltar na sua carne espiritual, na sua matéria espiritual. Compreendeu? Ai! Pois o que é isso? Ele está ruim. Está explicando desde ontem. Então, existe a ressurreição? Existe a ressurreição? Existe. Voltar no seu próprio corpo espiritual? Sim. Quando? Quando? Quando você sai do corpo de matéria, não é isso? Não, quando Jesus falou aí. Quando Jesus falou aí que vai haver a ressurreição? Quando for do céu. Não, leia. Vocês não sabem o que a Sagrada Escritura quer dizer? Vocês não conhecem as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Isso. Então ele vai dizer depois que Jesus vai ressuscitar no último dia, quando for virar mundo novo. Vamos entender isso então direitinho. O Espírito é uma coisa. Quando ele entra na carne, ele vira outra coisa. A encarnação, vamos falar assim, cria uma personalidade diferente para o Espírito. Isso nós já não ensinamos? Que se você vem para a carne para vencer a tristeza, você vem carregado de tristeza. Mas isso não quer dizer que o espírito é triste. Mas ele vem com mais tristeza porque é aquilo que ele tem que vencer. Então, se nós falar assim como nós gostamos de falar muito, que a vida de vocês é uma peça de um teatro, cada um de vocês que estão aqui é um personagem que foi criado por um autor para agradar a plateia. Compreendeu? Filha, eu disse que cada um de vocês que está aqui, na verdade é um espírito com a sua personalidade alterada para vencer as suas provas. Não é isso? Então vocês são um personagem de uma história. Você, fala o seu nome. Márcia. Essa é um personagem que foi criado para viver essa história e todas as histórias que você já viveu, para você vencer aquilo que você veio na sua cabeça. Aí, isso chama-se encarnação. Ou seja, o espírito que entra em carnes ou personagens diferentes, cada personagem tem uma personalidade diferente, para que ele interprete um papel, fazendo com que o personagem dele seja o mais aplaudido pela plateia, que são os espíritos fora da carne. Não copiei. Isso, acho complicado. Isso é a encarnação. Agora, a ressurreição, ou seja, ressurgir, é o espírito voltar com toda a sua personalidade de espírito, não com a personalidade programada para aquela encarnação.
Então, de Chico Xavier, ele passou por uma ressurreição, não por uma encarnação. Ah, é? É. Porque ele se manteve a sua personalidade espiritual. Ele não está em povas, ele está em missão. Todos os espíritos que vêm em missão vêm assim? Todo espírito que vem em missão não vem assim, mas em determinado momento alcança isso. Alcança a personalidade real dele. São Francisco de Assis, Nossa Senhora, São José, São Jerônimo, todos os santos vieram ressurgidos. E em um determinado momento foi aberto um canal para ele ter o acesso direto com a espiritualidade. Então isso é que é ressurreição. Por isso Jesus fala: quando houver a ressurreição, vocês serão igual a anjo. Porque naquele tempo não existia espírito, tudo era anjo. Tudo que estava fora da carne era anjo. Até hoje, para os protestantes, tudo que está fora da carne é anjo. Ou demônio, né? Mas não tem gente lá, não tem espírito. Então é isso que Jesus quis dizer neste pedaço. Você não sabe o que quer dizer a Sagrada Escritura. Quando você atingir a exoneração, você vai ser igual a um anjo, vai ser espírito, e aí não vai encarnar, vai ressurgir. Eu estava pensando aqui, lembrando, acho que a ideia de que ressurreição era voltar o espírito no corpo carnal é porque Jesus, quando eles falam que Jesus ressuscitou, o corpo dele ao mesmo tempo sumiu. Aí criou-se essa coisa. Não, porque acho que a ideia da ressurreição veio daí, não foi, não? Isso. Mas ele vai voltar no corpo espiritual dele, né? Que é o amor. Então, é isso que está escrito aí. Aí Jesus diz: espírito não casa. E isso é uma coisa que vocês têm que entender bem. Para vocês casar, antes precisa o quê? Namorar. Não. Precisa o que antes? Amor. Será que é amor mesmo? Naquele tempo não, né? Mas, esse tempo aí da vida. Não, em qualquer época, será que é amor? Nem sei. Mas será que o que você sente pelo seu homo, ou o que o homo sente pela mulher, ou homo por homo, mulher para mulher, que também não tem diferença, que um sente por outro, será que é amor? Isso não é amor, é carinho, é compreensão, é coleguismo, é amizade, é desejo, às vezes é de olho grande no dinheiro do outro, é um monte de coisa, mas não é amor, porque não é igualdade, compaixão e alegria. Por isso, um espírito não casa com o outro. Todos os espíritos se amam entre si. Alguém já ouviu falar de um espírito superior que esteja triste? Solando num canto? Ou ele está sempre em oração ao Pai pedindo ajuda aos outros? Ou trabalhando numa missão? Com alegria. De alegria de estar fazendo às vezes coisa bem difícil de fazer.
como os que trabalham num umbral, que vão lá para socorrer. Estão alegres, felizes. Por quê? Porque tem amor pelos que estão lá. Por isso Jesus disse, quando você ressuscitar, quando você voltar como espírito, não vai ter casamento. O espírito não casa. No novo tempo, filha, não vai ter casamento. No novo mundo, não vai ter casamento. Porque espírito, porque no próximo mundo, no mundo de regeneração, só vai haver ressurreição. Não vai mais haver encarnação. Porque as provas acabou. E você reencarna para provar. Você veste um papel de personagem para provar que é capaz de viver só com amor. Então, no próximo tempo, não vai ter mais reencarnação. Só vai ter ressurreição. E aí não vai haver casamento. Casamento como vocês entendem hoje. O que é o casamento, filha? Você é casada. Ela nem sabe disso, mas é bom até ouvir para não fazer. Para não fazer. O que é o casamento, filha? Não sei, vai tudo. Pelo que vocês ensinaram, é uma das maiores provas, né? De quê? Dos espíritos que se casam um com o outro. Não, esquece de espírito. O que é casamento para vocês? Pra gente? Poder estar mais junto com a pessoa. Mentira. É poder saber o que ele está fazendo quando estava longe de você. Não é essa. É, filho. Quando eu casei com o Firmino, eu não casei pensando que estava longe de mim. Eu queria ficar perto dele. E filha, casamento para vocês chama-se posse. Agora eu possuo o outro. Não é assim? Não, a gente não pensa isso. Mas não é isso? Agora eu possuo o outro. Aí o homem engorda, a mulher engorda, porque não precisa mais fazer esforço, já possui. Aí esquece o romantismo, esquece o carinho, por quê? Já possui. Então esse casamento que vocês entendem hoje, que é o possuir o outro, não vai existir no novo tempo. É esse casamento que Jesus está falando, que no novo tempo ninguém vai possuir o outro. Todos vão viver com amor entre si. Se dois homens, ou duas mulheres, ou um homem e uma mulher vão viver debaixo do mesmo teto, isso vai acontecer. Mas isso não é casamento. Isso é comunhão. Aqui olha a cara do Birajá na tela. Isso e Nossa Senhora está ali. A Nossa Senhora amiga, tem uma imagem dela no chão. Na sombra? Você não vai ver. Aí tá perfeito, ó, o nariz até o lado de amarrar assim, de pôr na boca, ó, aquela argola exclusiva, ó. Consegue ver daí? Nariz. Aqui é o nariz, o olho, a boca, uma argola, uma barbicha, sei lá o quê. Então, é isso que Jesus está explicando o chão do seu. Quem ressuscita no próximo mundo não vai casar, ou seja, não vai ter propriedade de ninguém. Casamento tem que ser comunhão. Tem que um viver para o outro. Tem que um ser amigo do outro. Tem que um ser amparo do outro. E não um querer dominar o outro. E não um querer concorrer com o outro. E não um querer mandar no outro.
Então, no próximo mundo, este casamento não vai mais acontecer. Agora, se as pessoas vão morar debaixo do mesmo teto, isso vão. Se vão ter fios, vão. Mas se vai ter fio aqui, vai para lá amanhã e depois voltar para outro lugar, isso também vai acontecer. Vai para lá onde? Vai para a casa de outra, depois vai para de outra, depois vai para de outra. Isso pode acontecer. A mulher também pode ir na casa Também pode. Claro. E ninguém vai ter ciúme de ninguém? Claro que não. Porque ninguém vai possuir corpo. O ciúme é a posse do corpo do outro. É meu. É meu. Em 100 anos a gente vai atingir isso? Claro. Parece difícil. Parece, mas é uma bola que começa a descer 11. Mas de cada vez que desce, tia, você tem um. Vamos de ver quanto dinheirinho você vai gastar este mês com os de movimento? Esse mês? É. Você pega um tabuleiro do xadrez. Você põe na primeira casa, um centavinho. Depois, você põe o dobro na segunda. Na terceira, você põe o dobro da segunda. Na quarta, você põe o dobro da terceira. Pode ser assim? Você não vai ter dinheirinho para pôr nem na metade. É assim as coisas vão se dobrando rapidamente. É isso que vocês chamam de cinesia. Quando a coisa começa a acontecer, vai crescendo rapidamente. Mas, Joaquim, enquanto a gente está aqui, a gente quase que Estão se criando. Merece. Sim. E esse merecimento faz parte do quê? Da missão, Da prova. da prova. Não é isso? Usou errado, vai para onde? Usou errado, não alcançou o amor, não passou na prova, agora vai para onde? Vai para o outro mundo. Isso. Então vai ficar aqui só os que não se ganham. É isso que você não está entendendo. Não, veja bem, eu estou entendendo, mas é que também ainda se encarnar muita gente, porque a gente vê que é uma maioria que está aí desencontrada. Vai desencarnar muito espírito. Vai sim. E vai encarnar muito espírito. Vai encarnar mais espírito já sabedor das verdades do que vai desencarnar espírito ruim. Uma vez vocês falaram que a gente não precisava se preocupar com a terra, se ia ter água, se ia ter comida, justamente porque o corpo vai se transformar, né? Isso. Não vai se transformar. Isso. Muitos espíritos vão desencarnar, como não vai haver fome, não vai faltar água, nada. Agora eu quero saber o seguinte. De fogo, filha, é prova. Por que alguns passam fogo? Para reagir com amor. Por que alguns passam preconceito? Para reagir com amor. Para que uns passam tortura? Para reagir com amor. Tudo isso que acontece é prova para vocês. Eu já disse aqui, aquilo que você não gosta, aquilo que você acha ruim, é para isso que você veio. Se você viesse para ficar sentada como se estivesse numa nuvenzinha tocando a pinha, não precisava ter esse trabalho todo de vir nessa carne. Então, se tem alguma coisa que você não gosta de fazer, aí você se faça. Porque foi para isso que você veio. O que aconteceu com Não pega não. Tá mole ainda? Não pega não, pode ser. Mas agora eu esqueci mais a pergunta.
Então, para chegar a isso, não vai haver um sofrimento assim? Vai chover quem quiser chover. E quem chover está errado. Não baixou na prova. Não, o sofrimento que eu falo é assim, de pessoas desencarnando por sede, por fome. Vai chegar a isso? Se elas merecer, vai. Se elas não merecer, não vai. Fia, só vai acontecer o que você quiser. É só você decidir. Faça com amor, acontece positivo. Faça sem amor, acontece negativo. Se um terremoto que mata 10, 20, 40, 100, desça o vizinho do morto-vivo. Por quê? Porque ele não merecia, o outro merecia. Aí não, se nem estava na casa, a casa caiu na cabeça dele. Estava andando na rua, aí uma pedrinha voou, bateu no lugar certinho e matou. Por quê? Porque ele merecia. Então, filha, esqueça tragédia, moente gente. Moente gente é um merecimento que você teve. Só isso. Dê graças a Deus que isso aconteceu. É Deus mostrando o seu poder. Como disse Jesus aí, vocês não sabem o que é o poder de Deus? Ainda acham que são fenômenos da natureza? É isso que eu ia falar. Quando as pessoas criticam, né, a destruição da mata, a destruição, o mau aproveitamento. É porque o mundo está merecendo isso. Não é por isso que a gente vai cruzar os braços. Claro que não, você tem que agir com amor, com alegria, fazer não por obrigação, mas por alegria, fazer com compaixão pelo sofrimento que você e os outros podem ter e fazer com igualdade. Se cruzar os braços, não está usando amor. Outra coisa também que está remoendo na minha cabeça. Mas tenha certeza que vai cair as árvores que tiver que cair. Pois é, então. Está remoendo na minha cabeça, eu não consegui montar a coisa certinha. Essa questão, por exemplo, de extinção. Não precisa mais. Então. Mas a gente insiste em querer continuar a raça. Isso. É errado. É errado isso? Mas isso é a gente mesmo que acabou com a raça, não é justo que a gente queira montar de novo essa raça. Está fazendo com alegria? Ou está fazendo para mostrar o quanto é Deus? Eu não sei. É isso que tem que ver. Gifia, eu já disse para você, não se preocupe com o que faz ou deixa de fazer. Se preocupe com o sentimento que você coloca nas coisas que faz. Mas são questões que não remoem na cabeça da gente. Se preocupe com a questão. Se você quer ajudar, ajude por amor. Se você quer ajudar por qualquer outra coisa, não ajude. Mas eu já me peguei pensando isso. Na hora que eu vou dar uma esmola ou ajudar alguém assim, eu já me peguei pensando, eu estou dando o que eu quero dar, porque eu quero mostrar para Deus que eu estou dando. Ou você está dando porque o outro está olhando e vai dizer assim, olha, aquele não deu esmola. Não é isso? Que é você, diante de dar, olha para o lado para ver se tem alguém olhando. Se tiver uma plateia cheia, aí você dá muito dinheiro, né? Leia mais um pouquinho. Hoje o assunto é contínuo, mas é muito interessante. Esse da encarnação e ressurreição é uma coisa que vocês achavam que não existe ressurreição, os católicos. E os católicos acham que não tem encarnação. Tem as duas coisas. Ressurreição é uma coisa, encarnação é outra. Ressurreição é você voltar ao seu corpo espiritual.
E encarnação é você passar por carnes diferentes, por pessoas diferentes. Então isso quer dizer uma coisa: você espírito não é nada disso que você é hoje. O espírito, assim, ele tem sempre o mesmo nome quando ele está no mundo espiritual? Claro que não. Não é forma. Encarnado. Não é forma. Não é o rótulo que cada um de vocês dá. Mas você tem um nome. E para você. E lá no céu, como se conhece? Se me conhece eu, não conhece o mundo. Mas enquanto não chega nessa fase, por exemplo, esses que desencarnam, ainda estão no hospital, que estão... Não tem um nome daqui, ele ainda está vivendo o personagem. E depois... É igual o Atita, quando acaba a novela, ele ainda fica aparecendo o personagem. Depois, quando passa o tempo, ele volta a ser o artista. Não é assim? O artista se casa o mocinho casa com a mocinha sempre, na vida real e no livro, na peça. Aí ele volta para sair da peça, acaba a peça, ele vai para casa, aí olha e diz: quem é essa mulher? A peça já acabou. Não é assim? Aí você fala, vem outra peça, outra mocinha e ele casa de novo. Não é assim? Então aqueles que estão lá no hospital ainda se acham um personagem e não o artista. Café que daí. Mas Joaquim, se alguém conheceu uma outra entidade e for perguntar para você sobre essa entidade, você foi apresentada para ela o nome, como a gente conhece você por Joaquim. E aí, você vai saber quem é essa ela? É muito difícil eu conhecer alguém pelo nome. Não, o espírito que está lá. Porque eu não me chamo Joaquim. Toda a entidade que vem, se deixa eu explicar para você, Joaquim é um preto velho que comanda um monte de espírito. E pela afinidade, pelo o tipo da energia que tem que trabalhar, porque o Joaquim mesmo é o profeta da Umbanda. Então, como eu tinha que falar muita coisa para acontecer depois, eu entrei na falange do Joaquim. Eu chamo um espírito que viveu na carne igual você vive hoje. Compreendeu? E Joaquim também já viveu. Então, esse espírito que você está falando, eu posso conhecer o espírito grande, mas não sei qual espírito anônimo estava naquela hora. Porque às vezes também muda, viu? Dependendo da missão, às vezes muda o espírito anônimo. E aí, filha, se você vai numa entidade ou outra, ele fala uma coisa, vai amanhã na mesma entidade, ele fala outra. Porque o espírito anônimo é outro. Ele está vindo de uma forma diferente. Sim. É que vocês pensam que o índio vive eternamente índio, o preto velho vive eternamente preto velho. Isso é só forma, porque o que eu preciso falar tem que tocar no coração de vocês. Aí eu assumo essa forma de velho assim, e você acha, esse é velho, é experiente, eu vou ouvir. Mas se você tivesse um inimigo seu, você queria um índio aqui, forte, bravo, para lhe dar força para você vencer a sua batalha, né? Então isso é só uma forma para que seja mais fácil você entender a mensagem que eu estou falando. Mas eu sou espírito para vocês. Vamos então, Lili. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse? Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Quando a multidão ouviu isso,
Guina, desce. Ficou admirada com o ensino dele. Eu não entendi nada. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse? Ressurreição dos mortos. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Abraão já tinha morrido. Já? Aqui não tinha? Já? E ninguém me salvou com o enterro dele? Não, porque tu fala que Eu está vivo até hoje. vida carne já. O Deus é o Deus dos vivos. Quem chama os vivos, filha? Os espíritos. Os espíritos que estão na espiritualidade positiva. E quem chama os mortos? Estão na espiritualidade negativa. Isso. Então, para esses, o Deus não é o Deus. Eles não aceitam Deus. Por isso estão mortos. Deus é o Deus dos vivos. É o Deus daqueles que agem com amor. Aqueles que não agem com amor estão mortos. E esses não reconhecem Deus como causa primária. E esses não vão ressuscitar, vão reencarnar. É isso que o povo ficou admirado com o que Jesus falou. O Deus é para aqueles que agem com amor, porque aqueles que não agem com amor estão mortos. Eles xingam a Deus o tempo inteiro. Eles duvidam de Deus o tempo inteiro. Acusam Deus quando se fazem de vítima. Esses estão mortos. Esses, o Deus não é deles, nem eles é do Deus. Compreendeu? Mas Deus está com eles. Deus está com eles. Claro, Deus não larga ninguém. Mas se ele não está com Deus, Deus não está com ele. Não está para ele. Para Deus está. Mas para ele não está com Deus. Não é assim? Então, Deus está com você, você precisa estar com Deus. Quando você não está com Deus, Deus não está com você, porque para você não está. Então, foi isso que Jesus quis dizer aí. O tema central disso tudo é a ressurreição. Para você ressurgir, você precisa estar vivo, espiritualmente falando. Esqueçam, por favor, esqueçam vivo nascimento. Não existe nascimento. Morto morreu, não existe morte. Tudo o que existe é transformação. O espírito encarna e se transforma numa pessoa. O espírito volta ao seu mundo, desencarna e se transforma novamente no espírito depois de algum tempo, né? Que é o tempo de vocês ir alcançar Deus dentro de vocês. Isso é vida e morte. Não esqueçam isso. Nasceu o quê? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Nasceu o quê? Nem a carne nasceu naquele dia. Porque a carne começou a ser feita no dia que o negocinho do homem entrou no negocinho da mulher. Ali é o nascimento da carne. Ah, não, nasce quando vem para fora. Mas já está ali dentro. Qual a diferença de crescer na barriga e de crescer fora da barriga? Vocês hoje já viram que um bebê na barriga se mexe? Que um bebê na barriga chupa dedo? Que um bebê na barriga tem seu luxo, coça a cabeça? Então ele está vivo. Então já nasceu. Isso é aparecimento.
é quando aparece para você. E aí você diz, olha, nasceu, vamos cantar minha música, parabéns. Né? Mas veja, de certa forma, esse dia que a gente aparece, tem uma influência. Em quê? Eu nasci no dia 11, que tem tudo a ver com o movimento, a minha vida toda teve o 11 no meio, está sempre o 11. Tem influência nenhuma. Como não tem? A única influência que tem é a energia. Não é mesmo? Não. Do quê? Dos planetas. Da posição que está. Por que toda essa influência do 11? Isso é coincidência. Ah, não é mesmo. Tá vendo como não é? Mas a data do aniversário é uma coisa importante, né? Até que falam que tem que comemorar, você não deve deixar passar em zero, porque é uma energia especial para você naquele dia. Assim, pelo calendário lunar. Não é isso? O problema é que vocês se baseiam pelo sol. E aí está tudo errado. Só de 6 anos é que fica certinho. O ano é formado de 12 luas cheias. Começa na primeira lua cheia do setembro, que vocês chamam, e acaba na última lua cheia. Isso, mas eu não pedi para pôr por causa do ano novo. E termina no último dia da crescente antes da primeira ceia do setembro. Compreendeu? Aqui, né? No planeta, na parte de baixo. Na parte de cima, não. Aí começa outro dia. Porque lá é diferente, né? Lá é no macho. Na primeira lua cheia do macho de vocês. Porque lá é tocado, né? Quando aqui é frio, lá é calor, né? Assim. Então tem que contar por lua. Aí sim, porque o horóscopo é coisa chatinha, viu? O horóscopo sério, né? Que se fala da posição dos planetas. Então. Essa posição do planeta tem a ver com a energia, porque os planetas que estão aí fora trabalham a energia, né? Então, mas para fazer isso, os astrólogos, as pessoas que fazem o horóscopo, usam o dia, o minuto, tudo. Mas por quê? Para ver a conjunção dos planetas. Então não é o dia, é o planeta. Ele só pede o dia para ir lá olhar nos escritos dele e como é que estão os planetas naquele dia. Só isso. É um dia importante. Não é um dia. O importante é os planetas. O dia é uma referência. Para ele saber onde ele vai calcular. Se você dissesse, eu nasci com Saturno na casa 12, com Júpiter na casa 5 e com Plutão na casa 4, não precisava dizer o dia. Mas como você não sabe disso, ele perde o dia e vai ver como é que estava essa condição. E o que quer dizer quando quase todos os planetas estão alinhados menos um? Isso é muito raro acontecer. Isso. É a melhor coisa que tem. Quando todos estão alinhados, é melhor não são. Só falta um se alinhar. Isso. É o seu caso? Eu senti o meu jeito pessoal. Porque o rapaz que fez isso pra mim, eu falava na escola de São Paulo, da Justiça de lá. Ele disse, nunca tinha feito um horóscopo assim, não é horóscopo, um mapa astral. Ele ficou muito curioso. E depois ele usa a intuição, né, pra montar. O único dia que juntou todos assim foi o dia que Jesus nasceu. Todos. O céu é dividido em caixas, né? Estavam todos na mesma caixa. Não quer dizer que um estava na frente do outro, não é isso? E não se sinta próxima de Deus, porque só tinha uns alinhados. Xixita cabichão é grande. Eu tô vendo que eu tô lá embaixo. Xixita cabichão é grande. Eu sinto um peso. Xixita cabichão é grande. Eu falo mesmo, né? No mapa astral, eu tinha uma grande missão na minha vida, só que naquela época eu estava separada de família, a gente estava quase voltando. E eu achei que essa grande missão
era esse meu retorno, esse ratamento do casamento, né? Depois eu vi que não era nada disso, né? Isso não tem nada a ver com isso. Isso já estava escritinho o que tinha que acontecer. Já expliquei por quê, né? Porque merecer não tirava, né? Aí que fez, enquanto você estourava, a gente ria. É, muito bonito. Eu lá aqui com uma pamonha chorando. Porque é uma pamonha. Não enxerga na mão de Deus, disse, tem que ser Deus. Eu disse isso para você. Deus sabe o que faz, não é? Uhum. Não disse? Mas naquela época eu não sabia essas coisas. Mas eu não disse isso naquela época para você? Deus sabe o que faz. Depois vocês apareceram na vida da gente. Ah, não. Antes eu disse isso para você. Antes quando? Lá, no livro. Eu disse, Deus sabe o que faz. Só que você se achou que Deus sabia o que fez. Fez muita boada. Não é assim que vocês fazem? Vocês sabem? É por causa de Deus que quis. Mas como Ele é bom, faz as coisas tudo errado. Não é assim que vocês fazem? Quando o Shuaimã perdeu o mocho lá, perdeu para ela, né? Que nós pegou. Ela não disse a mesma coisa? Deus sabe o que faz. Mas que fez errado, fez. Foi? Não lembro de falar isso. É assim que vocês falam. Não com essas palavras, né? Mas é assim que vocês dizem para Deus. É assim que vocês falam, pai. E o Júnior, né? Trabalhando. É. Ah, mas tem ninguém? Mas não precisa, né? Ah, vocês falam. Nós estamos correndo muito, filho. Tem que fazer certinho o que o Cefo falou, né? Que vai sair das paredes, né? A lição de hoje que eu quis deixar para vocês, que Jesus baixou, é a lição para vocês procurar a ressurreição. Procurar vencer aquelas coisas que vocês vieram para vencer. Esqueçam o eu não gosto disso. E digam, eu tenho que fazer isso porque eu não gosto. Esqueçam, eu não gosto dessa cor. Usem ela porque vocês vieram aqui para usar ela. Esqueçam, eu acho que isso está errado. Porque vocês vieram aqui para receber isso, para não achar errado. Só na hora que vocês mudarem isso, também não é de achar errado que hoje achava certo, né? É achar tudo certo. Só na hora que vocês mudarem isso, vocês vão ter a ressurreição. Ou seja, vão ser espíritos vivendo na sua matéria espiritual. Vão ser os artistas, não vão ser mais os personagens desse ciclo chamado vida, como vocês conhecem, né? Foi isso que Jesus disse isso aí, na ressurreição, e não na encarnação. A encarnação existe, mas não é aí que Jesus falou. Depois nós vamos falar, quando falar do Elias, né? Que ali é que Jesus disse que falou da encarnação.